Pessoal, Paulo Costa aqui do Carro Técnico e Treinamentos Automotivos. Seja bem-vindo ao nosso canal, você que está vindo aqui a primeira vez. Os nossos alunos, é sempre uma grande satisfação. E também aos seguidores, ok? Muito obrigado a vocês também por estar aqui dando apoio ao nosso canal. E pessoal, então nós vamos trazer aqui um estudo de caso, né, de rede de comunicação. Nós temos um curso de rede de comunicação que tem feito bastante sucesso entre os alunos, né, as pessoas que já conhecem o curso. Né, nós conseguimos medir isso como? Eu consigo medir isso através de o quanto eu consigo resolver de problemas com o meu conhecimento, quanto eu consigo ter de sucesso, e principalmente como os alunos, né, se os alunos também estão tendo, né, um sucesso através do conhecimento passado pelo treinamento. Então, por isso que a gente fala que o curso está tendo sucesso, e logicamente entre os alunos, porque é o pessoal que está experimentando esse conhecimento e usufruindo no seu dia a dia. Né? Então, se tanto o conhecimento ele vai servir para resolver os problemas de fato ou ser um facilitador, né? Mesmo que aquele conhecimento utilizado não tenha sido realmente o que resolveu o problema, mas ajudou a facilitar entender, né, o problema e assim facilitar o diagnóstico, ser um diagnóstico mais assertivo. Então é assim que a gente consegue medir. Então o curso tem dado muito certo, tanto no curso online como no curso presencial. No final do mês agora, no outro final de semana do mês, dias 28 e 29, nós vamos fazer um treinamento presencial aqui em Natal, na Natal Autotech, que é a nossa parceira, okay, do Ricardo. Então nós temos 8 vagas disponíveis, né? 8 a 10 vagas, né? Nós já temos 4 vagas preenchidas, então se você tem interesse, tá em Natal, mora no Rio Grande do Norte ou proximidade, né, João Pessoa, por exemplo, aí sabe que precisa adquirir esse conhecimento, então nós temos vagas ainda disponíveis, ok? E vamos aproveitar, né, aproveitamos esse caso que semana retrasada um aluno de um outro curso nosso entrou em contato, ele não faz o curso de Redicam, mas o curso de injeção eletrônica entrou em contato conosco para ver se nós conseguimos ajudá-lo num problema, né? Um Fiesta 2009, veja o carro já, né, bem antigo, né, com mais de 10 anos. Então, 2009, 10, nós estamos em 2023, o carro com 14 anos, né, uma rede pequena, mas tinha Redicam. Esse veículo ele já estava há alguns dias com o veículo, né, e não obteve sucesso, não estava obtendo sucesso. Então, pessoal, isso é uma coisa que tem sido bastante recorrente hoje em dia, né? Eu costumo dizer que a rede de comunicação ela mudou o diagnóstico automotivo, isso é um fato. Por quê? Porque hoje nós temos, com a Redicam, nós temos o compartilhamento de informações. Então, uma informação ela vai causar resultados, né? Vai causar sintomas, vai ter efeitos em outros sistemas, né? Que muitas vezes a gente nem conhecia determinados sintomas. Ou se conheciam, mas por outras causas, né? Então, eu tenho um problema no câmbio automático, ele vai impedir que o motor de partida entre em funcionamento, né? Eu tenho um problema no ABS e ele vai fazer com que o câmbio pare de funcionar. E diversos outros sistemas que não... Esses sistemas que eu falei, está ligado normalmente à cam principal, né, mas em outras redes, né, menores, ou melhor, de menos importância, entre aspas, para o veículo, né, porque o gerenciamento do motor, transmissão automática, né, o ABS são sistemas que são vitais para o funcionamento do veículo. Mas tem sistemas que não são vitais, que fazem parte de outras redes, mas que são afetadas quando ocorre um problema, né? Dependendo de onde ocorre o problema. Certo? Então, outro dia um aluno também estava com um problema no câmbio automático e o defeito estava na injeção eletrônica, né? No sensor de massa de ar. Então, como é que eu começo um diagnóstico, né? Dentro desse quadro, como é que eu começo um diagnóstico num veículo desse? Certo? Então, muda. Existe um procedimento que não é muito complexo, né? Esse passo a passo, mas é diferente. E para isso a gente precisa conhecer o sistema aliás, precisa conhecer a Redicam, precisa saber fazer uma leitura de uma topologia, utilizar o osciloscópio, utilizar o multímetro,
ter os conhecimentos de base de teste de chicote, né? Dominar o teste de chicote, o teste completo de chicote, porque eu vou precisar em determinados defeitos, né? Saber diferenciar quando a rede, quando o protocolo de comunicação ele está em condições normais, né? O datagrama, né? O frame, ou então que ele está com distorção, né? Então tudo isso, né? E muito mais a gente tem que dominar, mas principalmente como é que eu entro nesse diagnóstico. Isso é que o pessoal está se perdendo demais, certo? Eu lido com isso todo dia, ok? Quem já faz o curso, quem já tem um treinamento, domina, já começa a ter um domínio melhor, mas quem não tem, que é a grande maioria, certo? Eu posso dizer isso sem medo de errar, então perde tempo, né? Tem desgaste com o cliente, desgaste pessoal, porque frustração, muita frustração, e perde dinheiro, logicamente, a produtividade vai lá para baixo, né? Muitas vezes por um pequeno detalhe, que foi esse caso, né? Então o que ocorre? Nesse Fiesta, quando o veículo chegou sem entrar em funcionamento, o que aconteceu? O que ele percebeu logo? Que a lâmpada, né, o cadeado do imobilizador estava piscando. Então, pelo que ele me falou, eu vi que ele já associou logo a um problema de imobilizador. Aí começou a fazer os testes, levou o kit, né, completo com o módulo de motor, com o módulo imobilizador, para se fazer, enviou para outra cidade para fazer uma avaliação. E chegou lá, bateu lá, voltou, o técnico viu que não tinha falha nenhuma e ele continuou pesquisando, tentando resolver, entrou em contato comigo para ver se eu conseguia dar uma ajuda a ele. E eu fui fazendo diversas perguntas. Mas tem um pequeno detalhe que, se ele tivesse observado, não teria começado pelo imobilizador, né? Que começa pelo imobilizador, manda para outra cidade para poder fazer os testes. O scanner não comunicava com o sistema, certo? Então o scanner não comunicava. A comunicação do scanner com o módulo do motor é via RedCam, não é pelo protocolo de comunicação K que fica no pino 7, como daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, certo? Então já é uma CAN diagnóstico. Então esse fato do módulo do scanner não comunicar com o módulo do motor, ele já iria dar o foco em outro ponto, e não no imobilizador, porque o imobilizador não causa esse tipo de problema, certo? Não é comum o imobilizador fazer com que o sistema não entre em comunicação com o scanner, certo? Então ele teria que dar uma atenção em alimentações elétricas, fazer o teste da rede, teste de resistência, porque lá é o protocolo CAN, então tem um teste de resistência para ser feito, fazer a avaliação com o scanner do datagrama, para ver como é que está a condição. Então era isso que ele tinha que focar. Então se ele fizesse esse passo a passo, né, já que não comunicava com o scanner, o módulo do motor, então qual é o segundo passo? Verificar a resistência da rede, fazer a avaliação com o osciloscópio da rede, não necessariamente nessa ordem, mas fazer essas duas avaliações, né? E batendo tudo ok como bateu, fazer o teste de alimentação do módulo, fazer um pente fino na alimentação do módulo. Se tivesse feito esse processo, tinha resolvido esse problema. Eu creio que eu estimo que aproximadamente em 1 hora e meia, tá certo? Então, esse é um problema, né? A falta de conhecimento. Porque quando a gente trabalha com veículos com RedCam, outra coisa que eu preciso saber, que eu preciso estar ciente, é que eu preciso entender, pelo menos teoricamente, como funcionam os diversos sistemas que estão na rede, certo? Porque isso vai me ajudar também no diagnóstico. Então, sabendo como funciona o imobilizador e lidando com uma situação como essa, imobilizador aceso e o scanner não comunica com o sistema, então eu não vou dar o foco no imobilizador. Por quê? Porque eu já vou ver que o imobilizador, ele está piscando a lâmpada, né? Ele está lá, a lâmpada espia do imobilizador está indicando uma falha. Por quê? Porque ela não está conseguindo comunicar com o módulo do motor, que é quem o imobilizador ele é atrelado, né? Então por isso que ela não estava lá acendendo a lâmpada. Então não é a causa. Não é a causa, sim, mas uma consequência do problema, né? E esse é outro problema de se detectar o que é a causa e o que é uma consequência. Quais os sintomas, em cima dos sintomas, né? Então, o que é realmente a causa, né? E o que é uma consequência de um defeito. Então, de um defeito em outro lugar. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, vamos dar uma checada aqui.
em 3 diagramas elétricos, né, para a gente poder entender melhor esse problema. Então, veja bem, esse diagrama aqui é o diagrama das alimentações elétricas do módulo do motor, certo? Aqui nós temos os aterramentos, são 4. Nós temos uma alimentação no pino 29 positiva direto da bateria. E nós temos uma outra alimentação que vem do relé principal, ok? Alimentação positiva. Certo? E temos ainda uma alimentação, né, um pós-chave aqui, no pino 47, a linha 15. Certo? Então, nós temos essa alimentação aqui no sistema de injeção, nós temos esse esquema aqui. Aqui é a topologia da rede, tá certo? E aqui é o imobilizador, o diagrama é do imobilizador. Então, o imobilizador dele, ele utiliza um imobilizador semelhante também à linha GM, que o próprio módulo de imobilizador já é junto com a antena. Nós temos a alimentação positiva e negativa e os 2 fios de comunicação com o módulo do motor, né? Certo? Aqui, na topologia da rede, nós temos na rede principal, podemos dizer assim, né? Nós temos o freio ABS, nesse caso o carro não tinha ABS, nós temos a unidade de comando do motor, nós temos o painel, tá certo? Rede CAN low e high, ou high low, ligados, chegam aqui, né? A rede chega no conector DLC, no conector de diagnóstico. Então, para quem não sabe, a rede não começa aqui, certo? Ela chega aqui, ok? Então, a rede chega aqui nos pinos 6 e 14, no conector de diagnóstico, né? E nós temos aqui o pino 7. Esse pino 7 é o pino onde tem onde trafega o protocolo K-Line, que é o protocolo que comunica com o ABS. Então, nesse caso, para o scanner se comunicar com o ABS, quando tem ABS, ele não utiliza a rede CAN, ele utiliza a linha K. Assim como também o airbag e assim como também a central de carroceria. Então, essa linha K, ela é utilizada pelo scanner para a linha de diagnóstico desses 3 módulos. Mas o módulo do motor, ela utiliza, né, a própria rede CAN para também como diagnóstico. Então, olhando para essa topologia aqui, a gente já começa a entender o porquê que o módulo do motor não comunica com o scanner. Um dos motivos, né, do módulo do motor não comunicar com o scanner pode ser um problema no módulo, né? Agora, lógico, poderia ser um problema no chicote, né, poderia ser um problema no painel de instrumentos, derrubando a rede. Então, para tudo isso, tem um passo a passo de diagnóstico para a gente fazer essa avaliação. Se o carro tivesse ABS, também teria um procedimento para a gente descobrir se era o ABS que estava ou não influenciando na rede. Então, para quem já fez o curso, vai saber o procedimento. Mas o fato é que, normalmente, né, dependendo do tamanho da rede, são procedimentos rápidos, alguns procedimentos, né? Então, tem o teste de resistência da rede. Nesse caso aqui, utiliza um resistor só, na unidade do comando do motor, um resistor de 120 ohms, certo? Não utiliza 2 resistores, certo? Então, esse era o passo. Eu preciso abrir a topologia, preciso ter uma topologia, uma informação técnica, né? Agora fugiu o nome aqui. Eu preciso ter uma literatura técnica, né, que possa me dar, né, essa condição de informação correta, certo? Então, aqui nós temos a apresentação, né? O diagrama elétrico ou topologia, ela nos apresenta quais são os módulos presentes na rede. Então, aqui nós temos, só recapitulando, se tiver o ABS vai fazer parte da rede, mas no caso lá eu só tinha a unidade de comando do motor e o painel de instrumentos. Tranquilo? Então, como o scanner não comunicava com a unidade de comando do motor, então, como eu já falei, então eu teria que fazer uma avaliação da resistência da rede, avaliar o protocolo, o datagrama com o osciloscópio. Se bater ok, então eu tenho que trabalhar em cima da UCE do motor. Por quê? Como eu citei anteriormente, apesar a lâmpada estar acesa, né, do painel de instrumentos, certo? Mas a lâmpada do imobilizador, certo? Mas não é um problema do painel, né? O que estava, a reclamação é porque, a reclamação que a lâmpada nos indica é porque não existe, né, a comunicação entre o módulo PATS,
né, que é o módulo do imobilizador, e a unidade de comando do motor, certo? Então, o segundo passo, né, seria trabalhar em cima da unidade de comando do motor. E qual é o teste que a gente vai fazer? O primeiro teste, quando a gente vai fazer uma avaliação de uma unidade de comando de um módulo, é o teste de alimentação elétrica, né? Então, preciso ter bastante atenção, porque de fato esse é um tipo de avaliação que, apesar de ser básica, mas ela engana muito, né? Então, tenho que ter bastante atenção, tenho que ter mais uma vez, tenho que ter um diagrama elétrico confiável para que eu possa ter todas as alimentações positivas e negativas e testar da maneira correta, né? Então, é um outro domínio que eu tenho que ter para poder não cometer erros no momento do procedimento de teste, né? E nesse caso, o problema toda a dor de cabeça era um problema de alimentação, de uma alimentação do módulo, certo? Então, uma determinada alimentação, que era essa alimentação aqui nesse pino, não tinha, certo? E não foi... eu tinha perguntado, então o que houve? Ele já tinha me informado que já tinha verificado as alimentações, já tinha feito todos os testes, então o que eu vi depois aí, quando ele me informou, né, que através de um outro colega, né, que entrou em contato, que falou com ele, que ajudou a ele, né, pediu para ele avaliar as alimentações e ele descobriu que o problema estava na alimentação no pino 29, a alimentação 30 direto da bateria. Então ele já tinha me informado que tinha verificado as alimentações, né? Então ele já tinha me informado que tinha verificado as alimentações, porque quando a gente está dando um suporte a alguém, para início de conversa, né? Uma coisa que também a gente sempre cita, para a gente resolver um problema que eu estou com o veículo dando o diagnóstico, já muitas vezes é difícil, né? Eu estando lá, vendo o carro, sentindo o problema e tudo mais, muitas vezes é difícil. Então, quando eu estou dando uma ajuda, um auxílio, seja um aluno ou uma pessoa que me pede um auxílio, eu posso dar, quando eu posso dar um auxílio, eu chego junto, não tenho problema com relação a isso, né? Então, eu dependo do que a pessoa me fala, né? Então, veja bem, eu estou distante, às vezes, muitas vezes, milhares de quilômetros de distância. Então, a pessoa está me passando as informações, eu estou trabalhando em cima das informações dela. Certo? Então, é claro que essa informação tem que ser o mais precisa possível, né? E aí ele já tinha me falado que já tinha verificado todas as alimentações. Eu digo, bom, então se verificou todas as alimentações, então vamos trabalhar por outros setores. Aí fui dando algumas dicas e tal, né? E aí ele fez os procedimentos, não resolveu, aí no outro dia ele me falou que tinha descoberto que tinha uma alimentação, que ele tinha passado batido, né, nessa alimentação. E aí depois que colocou a alimentação lá, né? Agora não sei se foi um fusível, o que foi, se foi um daqueles dos dois fusíveis, mas o fato é que depois da alimentação voltou a comunicação. Por quê? Lógico, o módulo estava sem a alimentação completa, né? Nós vimos lá que o módulo tem uma alimentação 15 e tem uma alimentação 30, né? E também recebe uma alimentação via um relé. Certo? Então ele tinha só alimentação 15, não tinha alimentação 30. Então alguns setores do módulo ele fica sem alimentação. E logicamente, né, se for um setor muito vital, o veículo nem vai entrar em funcionamento. E os módulos que têm comunicação com o módulo, aquele determinado módulo, que no caso era o módulo do motor, vai ficar reclamando comunicação com ele. Felizmente, ele nos mandou alguns vídeos e eu, sem querer, eu deletei esses vídeos, né? Mas eu coloquei aqui o máximo de detalhes para poder, né, tanto mostrar para vocês, né, eu trouxe esse caso aqui para mostrar para vocês, jamais para julgar, né, o colega, nunca, jamais isso, né, mas sim para mostrar para vocês a importância do conhecimento, porque a gente não pode nem julgar alguém que não tem um determinado conhecimento, que se não conseguiu resolver um problema, uma vez que ele não tem o conhecimento. Então, lógico, se eu for resolver um problema, eu tenho conhecimento de injeção eletrônica, tenho experiência, eu não consigo resolver, então eu cometi algum erro, né, ou falhei em algum ponto e não consegui resolver, o que também é uma coisa normal. Agora, se a pessoa não tem nenhum conhecimento daquele determinado sistema, como é que eu posso julgá-la, né? Jamais eu vou fazer isso. Estou apenas
trazendo isso aqui, né, trazendo esse caso, pegando esse caso como ilustração, para mostrar para vocês, quem me assiste, quem me acompanha, a importância de conhecer a Redicam, mesmo que você não trabalhe. Eu chego a dizer, e confio no que eu estou falando, mesmo que eu não trabalhe com sistemas eletroeletrônicos, o correto era eu saber como funciona a Redicam, até para desligar a bateria, que é uma coisa que nós também abordamos no nosso treinamento, né? Então, como desenergizar o veículo antes de fazer algum procedimento. Como desligar a bateria, falando da forma mais popular. Então, com a Redicam mudou bastante coisa. Então, muitos prejuízos podem ser evitados, tá certo? Né? E desgaste com o cliente, desgaste pessoal, né? Porque a partir do momento que você tem um conhecimento da rede de comunicação. Então, se você ainda não está ciente disso, procure, né, investigar mais sobre a Redicam. No nosso canal nós temos diversos vídeos sobre o assunto. Nós temos uma playlist que eu nomeei como Diagnóstico Moderno, né, que é baseado na rede de comunicação. Então, vá lá, assista. Eu vou deixar até aqui nos comentários para que vocês possam, quem não sabe ainda, né, ou tem um conhecimento muito raso da Redicam, para que você possa entender melhor. Então, muita gente acha, eu não vou fazer o curso de Redicam porque eu não tenho osciloscópio. Não, o Redicam não é sinônimo, diagnóstico da Redicam não é sinônimo de diagnóstico com osciloscópio, certo? O diagnóstico da Redicam, no nosso treinamento, nós utilizamos muito scanner, multímetro, e muitas vezes é mais seguro do que fazer um diagnóstico com osciloscópio, dependendo do defeito, né? Lógico. Certo? Não que o osciloscópio seja dispensável, não, é necessário até demais. Mas alguns defeitos você pega muito mais rápido com o teste de resistência, principalmente se for um protocolo CAN, certo? Do que avaliando pelo datagrama através do osciloscópio, né? Então, conhecer toda essa estrutura, entender como eu interpreto a topologia, né? O passo a passo de diagnóstico com scanner, osciloscópio, multímetro, né? E conhecimento. Tranquilo? Então, se você tem interesse, nós temos agora, se você está aqui na região e pode vir até Natal, se você está em Natal, está no Rio Grande do Norte, nós temos o curso agora presencial no final do mês. Aí, se você quer conhecer também o curso online, nós damos o suporte ao aluno, certo? Do nosso curso, nós fazemos o acompanhamento. Nos nossos cursos, nós temos o questionário para o aluno receber o certificado que não reprova, mas serve para que mais um modo que eu posso avaliar se o aluno realmente entendeu, né? Tem alguns cursos, né? Inclusive eu já fiz cursos onde você você assiste às aulas, aperta um botão e imprime o seu certificado. E quem é que avaliou se você aprendeu ou não, né? Então, tem que se fazer essa pergunta. Será que eu realmente aprendi da forma certa? Então, no nosso curso, além de ter todo o conteúdo, né, tem bastante conteúdo, nós temos aulas teóricas e práticas, nós temos um bônus que é um curso de alternador pilotado, nós temos um bônus, um módulo que são algumas especificidades da linha PSA, né, que não tem muita diferença, né, para a linha, para as outras famílias, com relação à rede de comunicação, eu estou falando, né, mas nós temos esse bônus, nós abordamos algumas especificidades, as especificidades da linha PSA, ok? Se você tiver interesse, nós estamos à disposição, nosso contato vai ficar na descrição do vídeo, ok? Então, é isso, pessoal. Tá ciente de que sem esses conhecimentos, sem entender como funcionam os sistemas, certo? Pelo menos de forma teórica, como eu falei lá no início do vídeo, para eu poder, na hora de fazer um diagnóstico da Redicam, um diagnóstico em um veículo com Redicam, levar em consideração todos os pontos necessários, porque senão vai ser perda de tempo, desgaste, entendeu? Aplicação de peça, que muitas vezes o cliente não vai aceitar. Nós sabemos que já há alguns anos os clientes fazem bastante pesquisa antes de procurar uma oficina, certo? Então você tem que estar ciente disso e não tem mais volta, tá certo? Então cada vez mais você vai ter que demonstrar que você realmente domina aquele assunto que você se ofereceu para prestar o serviço, tranquilo? Então, esse é o nosso recado. Tendo condições financeiras, faça um treinamento de Redicam, certo? Porque vai ser útil para diversos tipos de profissionais em diversas áreas diferentes, né? Inclusive o pessoal de equipadora, né?
o pessoal de equipadora também tem que conhecer, né, como funciona a rede, quais são os protocolos, como testar o protocolo, né, como identificar e por aí vai, ok? Então, espero que tenha gostado. Agora sim, se gostar, você que está vindo aqui a primeira vez, se gostou, deixe seu like. Se achar necessário, se achar que vale a pena, compartilhe esse vídeo com seus colegas, ok? E qualquer dúvida, deixe seu comentário aí que a gente faz questão de responder. Tranquilo? Então, mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo vídeo.